tomar cuidado, antes de nós falarmos de classificação em si, o que representa uma glândula. Toda glândula, falou em glândula, percebeu glândula em uma questão, toda glândula é um tipo de tecido epitelial. É um aprofundamento, veja só, o que você está vendo aqui, eu demarcar para você, é tecido epitelial. Olha o tecido epitelial adentrando, se aprofundando no tecido de baixo. E quem é o tecido de baixo mesmo, terceirão? Conjuntivo. Toda glândula é um aprofundamento do tecido epitelial no tecido conjuntivo, aprofundamento do epitelial no conjuntivo com atividade secretora. Tem que liberar um produto útil, tem que liberar saliva para lubrificar a via de passagem do alimento, tem que liberar suor, que funciona como um termorregulador, resfriando o teu corpo, evitando o comprometimento da atividade enzimática. Tem que liberar hormônio. Hormônio é mensageiro químico. Hormônio é mensageiro que leva informação, ora para aumentar a atividade de um órgão, ora reduzir a atividade de um órgão. Tem que liberar gordura, que lubrifica a nossa epiderme. Suor, termorregulador. Saliva, ação lubrificante da via de passagem do alimento. Gordura, ação lubrificante sobre a nossa epiderme. Hormônio, mensageiro químico. Então veja que toda glândula tem que liberar um produto útil. Voltando à questão da classificação, o epitélio de secreção pode ser classificado seguindo dois critérios fundamentalmente, mas eu estou indicando para você um terceiro critério que eu quero que você também conheça. Quanto ao número de células. Quanto ao número de células, nós temos o epitélio unicelular, aquele formado por uma única célula, tudo bem? Aqui em destaque, em vermelho, eu vou demarcar melhor para você enxergar legal nessa fotomicrografia. Ó. Isso tudo aqui que eu estou demarcando para você é uma célula caliciforme. É a célula que nós estávamos discutindo ainda há pouco. É uma única célula epitelial com a habilidade de liberar uma secreção, de liberar um produto útil que nós já vimos que representa o muco. E percebemos também que o epitélio ele pode ser multicelular, ele pode ser constituído por várias células. É o que você nota, por exemplo, no epitélio que constitui as glândulas mamárias. Repara como eu tenho aqui, filhão, olha lá, um grande teor de células compondo. Eu só peguei um pedacinho para você enxergar melhor. Então, ele é um epitélio multicelular. Tudo bem? Deu para entender? Então, unicelular, uma célula. Multicelulares, aqueles que são formados por várias células. O único que é unicelular é o caliciforme, célula caliciforme. Todos os demais são multicelulares. Muito bem, vamos passar adiante então. Repara, esse é o principal critério de classificação de uma glândula. É o critério que você tem que tomar mais cuidado. Quando a glândula é exócrina, endócrina, mista. O que representa, o que indica uma glândula exócrina? Toda glândula exócrina é aquela que elimina o produto de sua secreção através de um canal. Possui um canal secretor. Se tem canal secretor, não libera a sua secreção no sangue. E se não libera a sua secreção no sangue, vai ser chamado de hormônio? E aí, terceirão? Se não liberar no sangue, é um hormônio? Responda para mim, por favor. Não tem caráter hormonal. Lembra que glândula exócrina você tem quem? Você tem as mamárias, as sudoríparas, as salivares, as sebáceas, tudo é glândula de perfil exócrino. Mas além das glândulas exócrinas, nós notamos também a ocorrência das glândulas endócrinas, aquelas que não têm canal secretor, é o que você vê aqui, ó. Repara como ela não tem um canal secretor. Aqui é a mesma coisa, não possui um canal secretor. Como não tem canal secretor, vai liberar o produto de sua secreção diretamente no sangue. Então, o que você está vendo aqui em vermelho indica justamente os vasos sanguíneos. Se libera no sangue,
essa secreção pode ser chamada de quê? Hormônio. Pode ser definida como hormônio. Então você nota que, por exemplo, a hipófise, glândula mestra, tireoide, paratireoides, as adrenais, conhecidas como suprarrenais, podem ser consideradas, podem ser definidas como glândulas endócrinas. Além das endócrinas, há um último tipo chamada de glândula, deixa eu voltar aqui rapidinho, que nós passamos um pouco. Agora sim, muito bem, ficou legal. Nós temos as glândulas mistas, também chamadas de glândulas anfícrinas. Lembra o que representa uma glândula mista? Toda glândula mista é aquela que tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. Então, produz uma secreção com caráter hormonal e produz uma outra secreção sem caráter hormonal. Toma cuidado que o principal exemplo, boa parte da literatura do ensino médio traz como exemplo de glândula anfícrina o pâncreas. Lembra disso? Fiz até um desenho para você no quadro de um corte histológico de pâncreas. Os ácinos fabricando suco pancreático, que chega até o duodeno através de um canal, chamado de canal de Wirsung. E as ilhotas Langerhans fabricando insulina e glucagon, hormônio, que é liberado no sangue. Mas tomar cuidado que além do pâncreas, você precisa também ter foco que o fígado também indica uma glândula mista. O fígado ele tem uma secreção endócrina e uma secreção exócrina. A secreção exócrina do fígado é chamado de bile. A bile é um suco rico em sais e pigmentos. Lembra que a bile ela é fundamental porque ela emulsifica, ela fragmenta gorduras. Ela é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar, e essa bile ela vai chegar até o duodeno através de um canal, chamado de canal colédoco. Fica melhor assim. É definido como canal colédoco. Então, se tem canal, é a parte exócrina. E o fígado também exibe uma parte endócrina que produz um hormônio chamado de somatomedina, que é um hormônio que ajuda o somatotrófico, permitindo o crescimento do indivíduo. Então, tomar cuidado com essa classificação. Vou voltar a colocar o olhão para vocês aqui. Essa classificação é extremamente importante quando pensamos em itens do Enem. Isso é a principal classificação e boa parte dos livros só trazem essa classificação. Já te apontei 2 classificações de glândula, hein? A terceira e última classificação que nós notamos, que nós verificamos, é quanto à forma de saída da secreção. Nós temos uma glândula que pode ser classificada como merócrina. Voltar aqui novamente, que passou. Vamos lá. Muito bem. Agora sim. Só para demarcar para você, nós temos uma glândula chamada de merócrina, apócrina e holócrina. A merócrina é aquela que libera apenas a secreção. Veja que a apócrina está liberando a secreção, mas está liberando também parte do citoplasma celular. Já a holócrina é aquela que vai perder tudo, vai eliminar tudo, a célula vai morrer. Tomar cuidado que, por exemplo, as sudoríparas representam um caso clássico de merócrina. Tomar cuidado que a apócrina, aí, um exemplo fundamental, seriam as mamárias, onde nesse conteúdo citoplasmático você percebe a presença de anticorpos. Quando ela libera a secreção, o leite materno e parte do citoplasma, chegam os anticorpos ao leite materno. E a holócrina, você tem como exemplo aí as sebáceas. As sebáceas, quando eliminam gordura, ou também conhecido como sebo, para lubrificar a tua pele, essas células acabam morrendo. Pô, Diego, mas eu vou perder uma célula. Não esqueça que o tecido epitelial tem alto poder divisional, alto poder mitótico. Você perde uma célula epitelial agora, mas logo, em um intervalo de tempo muito curto, você tem a constituição de novas células epiteliais. Então, repetindo para você não esquecer, merócrina sai apenas a secreção, apócrina sai a secreção e parte do citoplasma, e holócrina ela perde tudo. Ela perde a secreção
e todo o conteúdo citoplasmático acarretando na morte dessa célula. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender legal aí, terceirão? Alguma dúvida? Pois bem, para nós fecharmos aqui a apresentação, esse tópico do teu programa que está na tua P2, vamos falar um pouquinho de pele humana. A pele humana é o que você está observando, né? Você tem um corte de pele humana, onde eu quero destacar para você alguns pontos importantes. Veja só, a pele ela vai ser constituída por duas camadas. Você tem uma camada mais externa, chamada de epiderme, e você tem uma camada mais interna, chamada de derme. Não esqueça que a epiderme ela é formada de tecido epitelial avascular e a derme ela é formada de tecido conjuntivo vascular. Observa também que na porção mais superior da epiderme nós temos a camada córnea. Essa camada córnea ela é formada por células mortas e é constituída também por queratina. A queratina é uma proteína de força, é uma proteína impermeabilizante, é uma proteína que vai tornar essa pele muito mais fortalecida para garantir essa função de defesa. Então a ideia da camada córnea é proteger as áreas vivas, é proteger a epiderme viva. Camada córnea, células mortas e queratina que servem para proteger a parte viva, a epiderme viva. Muito bem, você nota também, mais ou menos nessa região, olha, em azul, toda essa porção em azul, você nota uma camada de melanócitos. Melanócito, citocélula, célula que produz melanina. Melanina é uma proteína tão importante quanto a queratina. Melanina não apenas permite o teu fenótipo para a cor da pele. Se você é branco, se você é mulato claro, mulato médio, mulato escuro ou negro. Sendo que o branco tem pouca melanina e o negro apresenta uma grande concentração de melanina. Vai além disso, a melanina é fundamental porque ela filtra a radiação ultravioleta. Ela filtra uma radiação que tem alto poder mutagênico, alto poder de gerar câncer de pele, o melanoma. Por isso que você observa que indivíduos brancos apresentam maior possibilidade de apresentar o câncer de pele. O câncer de pele, o melanoma, é uma das formas cancerígenas que são mais frequentes para a população brasileira. E o branco, como ele tem um baixo teor de melanina, ele não consegue filtrar a radiação ultravioleta da mesma forma que indivíduos que apresentam maior concentração. Então, a possibilidade de desenvolver um câncer de pele, o melanoma, é bem maior. Observa também que quando observamos a derme, essa região de tecido conjuntivo, algumas coisas são interessantes. Observa que, por exemplo, veja, você tem na porção mais inferior dessa derme esses reservatórios de gordura. Esses reservatórios de gordura indicam a tua hipoderme, também chamada de tela subcutânea. Lembra que lipídio não é só maléfico. Lipídio é importante. Gordura, lipídio, é reserva energética. Permite proteção contra choques mecânicos. Permite também o isolamento térmico. É um excelente isolante térmico. Então, essa camada mais profunda da derme nós chamamos de hipoderme. E verifica também a presença, de algumas glândulas que têm origem na derme. Sebácea, eliminando gordura para a epiderme, para lubrificar o contato entre as células epiteliais, e glândula sudorípara. Aqui, em melhor destaque, glândula sudorípara, que produz suor. O suor é fundamental, como eu já disse para você nessa apresentação, o suor é extremamente importante como um fator termorregulador. Lembra que toda vez que você realiza uma atividade física por um tempo prolongado, essa atividade física pode aumentar a tua temperatura corporal.
E a tua temperatura corporal ela não pode exceder 40 graus Celsius. Lembra que existe uma relação direta com enzima. Tudo no nosso corpo depende da atividade enzimática. Quanto maior a temperatura, maior a atividade enzimática. Mas lembra que quando excede 40, acontece o que? Desnaturação. Enzima não consegue mais acelerar as reações. Lembra que toda enzima funciona como um catalisador. É um biocatalisador que diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade de uma reação. Então, se eu não tenho mais o catalisador, as reações químicas do nosso corpo vão levar um tempo maior para acontecer. Então, tomar cuidado com isso. Então, glândula sudorípara, ela elimina suor. E o suor ele vai funcionar como um grande termorregulador. Observa como a sudorípara, de fato, ela é uma glândula exócrina, uma vez que ela possui, olha, um canal para eliminar a sua secreção. Bem, por último, e não menos importante, você verifica também essa estrutura bem aqui, ó. Esse elemento, pelo. Pelo é característica que define mamífero. Os pelos são extremamente importantes. Os pelos eles são fundamentais para quê? Bem, os pelos atuam no sentido de reter ar. O ar vai tentar passar e esse ar vai ficar retido entre os nossos pelos. Lembra que esse ar, fisicamente, ele vai ter o papel de funcionar como um isolante térmico, mantendo a tua temperatura corporal. Não esqueça que quando você está em um local mais frio e você começa a perder calor em demasia, os seus pelos tendem a eriçar para aumentar a espessura de ar que fica entre os teus pelos, coibindo ou impedindo o máximo possível a perda de calor. Você sabe que é um processo complicado, uma vez que o calor é uma energia em trânsito, é uma energia que passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Tá legal, terceirão? Deu para entender as principais características da pele humana? Alguma dúvida? Ficou claro, pele humana? Eles gostam muito de abordar nos itens esse desenho da pele humana com os seus principais constituintes. Você tem que tomar cuidado com isso. Mas olha, vamos tentar aplicar, né? Um pouquinho do que nós vimos aqui. Coloquei algumas questões para você. Não são questões que seguem um padrão da prova do Enem, isso nós vamos ver na aula seguinte, mas eu coloquei questões no sentido de você trabalhar o objeto pelo objeto. É apenas trabalhar conceitos. Não é para analisar de acordo com o perfil do Enem. Repara muito bem a primeira questão. Qual dos seguintes tecidos é capaz de realizar as funções de proteção, absorção e secreção? Proteção, absorção, secreção são características que compõem quem? O tecido que nós acabamos de ver, o tecido epitelial. Lembra que são funções básicas desse tecido. Bem, na segunda questão você tem assim, indique a afirmativa incorreta, só para trabalhar o objeto. Sabe que não é assim que é cobrado nas provas do Enem, como eu te disse. Nós vamos ver na aula seguinte questões aplicadas para essa perspectiva de prova. Indica a alternativa incorreta. O tecido epitelial de revestimento caracteriza-se por apresentar células justapostas com muito pouco material intercelular. Letra B. As principais funções do tecido epitelial são revestimento, absorção e secreção. Letra C. Na pele e nas mucosas encontramos epitélios de revestimento. D. A camada de revestimento interno dos vasos sanguíneos é chamado de endotélio. E letra E. Os epitélios são ricamente vascularizados no meio da substância intercelular. Veja que eu acabei logo indicando para você aí, né? Você sabe que a falha está justamente aqui. Tecido epitelial é ricamente vascularizado? Logicamente que não. Nós vimos nessa apresentação, nessa aula de hoje, nessa quarta de manhã, né? Estamos relembrando que o tecido epitelial é perfeitamente avascular e dependente do conjuntivo. Vamos lá, vamos ver uma outra questão aqui, ó. Terceira, obesidade. Proteína facilita a absorção de gorduras. Bem, aqui você já tem uma questão
já dentro do padrão da prova do Enem, com um texto base, retirado de um artigo, para você analisar alguma característica. Obesidade. Proteína facilita a absorção de gorduras. A proteína FATP4, que tem um papel importante na absorção de gordura pelo organismo, se presente em nível elevado nas células que revestem pequenas saliências vasculares do intestino delgado e responsáveis pelo transporte dos ácidos graxos dentro do corpo, leva à obesidade, um problema de saúde. As pequenas saliências vasculares do intestino delgado, mencionadas acima, constituem a seguinte estrutura e respectiva constituição. Quais são essas saliências? Quem são essas imperfeições do intestino que interferem no poder de absorção? Lembra que quem faz isso é uma junção intercelular chamada de microvilosidade. E a microvilosidade já está presente sempre na membrana plasmática. Lembra que eu posso chamar de junção intercelular ou especialização da membrana. As microvilosidades elas têm como papel aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. Tudo bem? Deu para entender legal? Alguma dúvida? Bem, essa questão aqui é só para nós verificarmos as afirmações corretas. Como eu te disse, o objetivo nessa apresentação é apenas analisarmos o objeto pelo objeto. O tecido glandular, cujas células são altamente especializadas na secreção de determinadas substâncias, é uma variedade do tecido epitelial. Com relação ao tecido glandular e seus produtos de secreção, é correto afirmar: os testículos produtores de testosterona e os ovários que produzem progesterona são classificados como glândulas endócrinas, pois lançam essas substâncias diretamente da corrente sanguínea. 02. A saliva é um tipo de secreção glandular. 04. As glândulas sudoríparas são classificadas como exócrinas, pois lançam o produto para o exterior do organismo. E 08. As secreções de todas as glândulas são denominadas hormônios. Bem, você já percebe que tem uma falha aí na 08, né? De todas as glândulas é chamado de hormônio? Não. Para ser hormônio, a secreção tem que ser liberada no sangue, né? Em 08 você já descarta. Muito bem. Então, qual seria a soma aí, terceirão? Qual seria a soma aí das questões? Muito bem. Nós temos como corretas, nós verificamos que as corretas estão perfeitamente indicadas aqui. 01, 02, 04. Então, você tem aí que você vai produzir uma soma de 7, né? 01 está correto, realmente, testículo quando produz hormônio e ovário quando produz hormônio, vai ser liberado na corrente sanguínea, é uma glândula endócrina. A saliva é um tipo de secreção glandular, perfeito. E a 04, as glândulas sudoríparas são classificadas como exócrina, pois lança o produto para o exterior do organismo. Então, a soma aí, você tem 7 como valor da soma. Tudo bem? Deu para entender legal? Repito, qualquer dúvida que você tenha após ler, ler e verificar também, assistir esse vídeo, estou aqui à sua disposição aguardando, tudo bem? Todo e qualquer tipo de dúvida pelo tempo que for necessário. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira apresentação e na sequência, na nossa próxima aula, eu já vou trazer para você questões em um texto para discutir mais sobre o tecido epitelial. Tudo bem? Fique com Deus e um abraço a todos.